Boa noite, pessoal. Tudo bem? Eu sou Ícaro Alves Alcântara, médico. Meu site é o icaro.med.br e as redes sociais, o Instagram, @drIcaroAlves, e que vocês estão careca de saber, e o facebook.com/drIcaroAlves. Aqui na tela vocês estão vendo o Dr. Alan Dutra, certo? Tá aqui com vocês. E à medida que o pessoal for entrando, eu vou refazer a nossa apresentação aqui. Beleza, olha, já entraram 17 pessoas, tá rápido. Pessoal, aproveitem para digitar aí. Boa noite, Vanusa. Aproveitem para digitar aí de onde vocês estão falando, para que eu e o Dr. Alan possamos conversar melhor com vocês, sabendo aí geograficamente onde vocês estão, as necessidades, tudo. Alan, conversa com o pessoal, vamos testar se o áudio deles, de você, tá adequado. Boa noite, pessoal. É um prazer muito grande estar aqui participando da live com o Dr. Ícaro Alves Alcântara, que é uma grande inspiração para mim, um grande amigo, um grande parceiro. Espero que vocês possam estar ouvindo adequadamente o que eu vou dizer hoje à noite. Como é que está o áudio aí, Ícaro? Bom, pessoal, eu pergunto para vocês, deu para escutar direitinho o Dr. Alan? O volume tá bom para vocês? Olha, tem gente de Minas Gerais, tem gente de Brasília, tem gente do Pará, tem gente... Opa, a Daniela já deu feedback pra gente de que tá escutando direitinho. Ó, Bauru, São Paulo. Bom som. Beleza, então. Então, acho que a gente já pode começar. Primeira coisa que eu tenho para falar para vocês é o seguinte. O que você precisa saber para ter saúde na sua vida tá lá no icaro.med.br/saúde, que é o link mais completo que eu já produzi hoje, que eu já produzi na minha vida sobre saúde para vocês. Eu vou estar sempre atualizando o icaro.med.br/saúde, com material básico que você precisa para ter saúde. Agora, o Dr. Alan Dutra já tem um monte de material top no site dele, tá? Sobre medicina integrativa, sobre conhecimentos de medicina e de saúde em geral para ajudar vocês. Então, Alan, eu queria que você falasse um pouquinho do teu material e digitasse aí para eles, tá? Digitar é importante, os links para que eles possam acompanhar você também a partir de hoje. E lembrando, compartilhe essa live, se possível agora, para que a gente possa atingir o máximo possível de pessoas, ok? Hoje a gente tem a ilustre presença do Dr. Alan Dutra, já está confirmado o Dr. Vitor Sorrentino comigo nas próximas semanas também, e eu acredito que outros médicos de projeção estejam aqui com vocês com a intenção de ajudar e discutir um monte de dogma da medicina e tudo, de forma que vocês possam ter acesso à saúde de qualidade, quer tenham acesso a bons médicos como o Dr. Alan, Dr. Vitor Sorrentino, Dr. Rodrigo Schroeder, Dr. Denise de Carvalho, Dr. Nina Sobral, um monte de gente no Brasil. Tá lá no icaro.med.br/indicações. Você pode acessar. Ou então, se você não tiver médico, acesso a esses médicos, que você possa construir você um acesso melhor a conteúdo de saúde que a gente está sempre colocando no meu site, no site desses médicos que eu citei, e que o Dr. Alan Dutra já colocou aí o link, ó, alain.med.br/lives. Alan, fala um pouco sobre o seu trabalho e seus links aí, por favor. Então, pessoal, eu alain.med.br ou alainuro.com, tá? Eu tenho um blog nesse site, vocês podem observar todo o meu conteúdo, tanto que eu escrevo, tanto que eu faço os vídeos, né? De uns meses para cá estou dando prioridade para os vídeos, né? Eu faço uma live um pouco antes do horário do Dr. Ícaro. O Dr. Ícaro costuma fazer às 8h30 da noite, eu faço às 19 horas, às 7 horas da noite. E as lives têm duração média de 30 a 45 minutos. Eu respondo também as dúvidas no final da live, assim como o Dr. Ícaro faz. E no site e também no canal do YouTube você vai poder observar todo o material que eu produzo, né? Eu costumo definir um tema toda semana, né? Por exemplo, semana passada foi inflamação crônica, como evitar inflamação crônica. Essa semana, há poucos minutos atrás, eu estava transmitindo sobre os benefícios do exercício físico. E nós temos já publicado mais de 40 aulas de mais ou menos 45 minutos de duração, e também tem as mini lives, que é o que eu chamo as lives curtas de 15 minutos, que eu costumo fazer durante a semana, principalmente nas quartas-feiras. Então tem bastante material lá para vocês verem, né? Que material da qualidade interessante, né? Eu faço uma live, eu procuro colocar bastante material científico para vocês, numa linguagem simples de entender, e seguindo os passos do grande Dr. Ícaro, né? Que é a nossa referência nessa produção de lives aí todas as semanas.
A gente tenta ajudar. Eu agradeço pelo deferimento aí, mas o Dr. Alan está sendo muito, muito bondoso nos comentários deles. E vocês não perderam nenhum desses conteúdos. Só para deixar bem claro, esse conteúdo ele está disponível tanto lá no site do Dr. Alan, quanto está disponível também no meu site, lá no icaro.med.br, ok? Para que vocês possam acessar esse conteúdo, tá? Às vezes vai aparecer alguma coisa aqui no canto da tela, mas é porque, como eu estou online, o pessoal está participando, às vezes aparece aqui, tá bom? Nós não vamos responder dúvidas agora, vamos responder ao final da live sobre o tema que nós conversarmos hoje, tá bom? Para que nós não nos percamos ante o roteiro que a gente colocou para falar aqui. Não vai dar tempo de falar do tanto de erros que nós elencamos para poder discutir, sabe? Mas a gente vai tentar falar do máximo possível deles. E deixa eu deixar bem claro para vocês, nem eu, nem o Dr. Alan somos os donos da razão, ok? A gente está aqui tirando um tempo nosso para tentar ajudar com conhecimento que efetivamente possa ajudar a dar mais saúde para vocês. Agora, cabe a você julgar se o que a gente está falando te serve ou não, se vai botar em prática ou não, se vai levar para o conhecimento do seu profissional de saúde de confiança e ver o que vai fazer, tá bom? Mas a gente vai discutir alguns erros e algumas formas de acertar em saúde visando ajudar, tá bom? Porque não adianta também ficar como um monte de críticos por aí que só criticam e não dão alternativas para você melhorar. A gente tem que dar crítica e tem que dar sugestões de melhoria, tá ok? Então, vamos começar, Alan? Vamos lá. Beleza. A primeira coisa que eu queria falar para vocês é, mulheres, o maior público nosso, de gente que se cuida no Brasil, é de mulheres. Então tem que começar falando uma coisa para mulheres. A mulher, à medida que ela envelhece, para manter a mesma produtividade, ela precisa manter bons níveis de estradiol e de progesterona. Ponto. Por que eu estou dizendo isso? Tem muita gente por aí dizendo, primeiro, que mulher não precisa menstruar. Dá para fazer um bloqueio químico com anticoncepcional e que vai ficar numa boa. Não vai. Quando usa anticoncepcionais, você diminui catastroficamente os níveis de estradiol e progesterona na mulher que deveria estar numa fase reprodutiva ativa. Ok? Isso vai causar um monte de catástrofe no organismo feminino, porque a mulher que usa anticoncepcionais tem queda de estradiol e progesterona significativas. E a mulher na menopausa muitas vezes precisa de estradiol e de progesterona porque ela tem uma falência dos ovários que deveriam produzir isso e sem esses hormônios ela acaba caindo em produtividade em um monte de função orgânica que dependia desses hormônios. Então eu queria deixar isso claro. Quem quiser ver mais sobre isso, lá no icaro.med.br/modulação, você pode ter uma ideia sobre isso que eu falei, tá certo? Então, mulher tem que tomar cuidado com a questão de anticoncepcionais e de menopausa sem reposição, porque a produtividade cai muito e a vitalidade geral e metabolismo. E aí, Alan, o que você acha disso aí? Perfeito, Ícaro. Com certeza que a mulher que toma anticoncepcionais, ela fica como se fosse uma menopausa precoce. Ela fica com níveis hormonais como se fosse uma mulher menopausada, né? Então a gente sabe que não existe anticoncepcionais fraquinhos, né? Todos eles, para poder atingir o objetivo que é de evitar a gravidez, eles vão inibir a ovulação. E para inibir a ovulação tem que ter essa queda de hormônios. Inclusive, além da progesterona, do estradiol, vai cair também cortisol e DHEA, né? Como você bem sabe. Sim. Então, olha só. A mensagem para a gente deixar quanto a esse erro é que tem muito médico por aí que, infelizmente, generaliza. Hormônio causa câncer e nenhuma mulher precisa de reposição hormonal. Deixa a natureza agir. Gente, se você entra, digamos assim, na terceira idade ou antes que parou de menstruar, mas entra com saúde, então você pode até não precisar de hormônios, mas o que eu tenho visto em consultório em quase 20 anos de medicina é que a mulher ela deve evitar ao máximo usar anticoncepcionais para não causar em si uma menopausa precoce química, que nem sempre é reversível,
plenamente como se gostaria e que depois da menopausa toda mulher deveria considerar seriamente junto ao seu médico de confiança se não deveria fazer modulação e reposição hormonal, coisa que o Dr. Alan corroborou também aí para vocês pensarem. Hoje a gente vai discutir coisas que nós observamos no consultório que muitas vezes estão erradas. Você sabe essa história de médico falar que o hormônio causa câncer? Na década de 30, usaram hormônios de égua em mulher. Deu um monte de problema. Aí ficaram com essa história de que o hormônio causa câncer. Não, meu filho. Mulher não é égua. Simples assim. Ok? Alan, quer acrescentar alguma coisa antes da gente ir para o próximo erro? Perfeito isso que você falou, Ícaro. Realmente, toda essa literatura que foi acumulada nos anos 80 e 90, que os ginecologistas até hoje falam, principalmente os ginecologistas que não estão atualizados, a gente tem bons ginecologistas que trabalham com medicina integrativa que sabem que esses trabalhos, eles usaram esses estrogênios conjugados de égua como parâmetro, né? Por isso que aconteceram os casos de câncer nos anos 80 e 90, câncer ginecológico relacionados ao uso de um hormônio que não é bioidêntico, não é um hormônio isomolecular, é um hormônio de um outro animal, e por isso que teve os problemas. Quando você usa os hormônios bioidênticos, você não tem os problemas do câncer, né? Como você bem já explicou em momentos anteriores. Claro, em doses adequadas, para quem tenha bons hábitos de vida, quem faz a sua parte. Aí o segundo erro, eu queria falar sobre foco, ídolos e atitudes. Isso é um erro muito comum, só que esse é um erro dos pacientes. Por exemplo, gente, você tem que buscar conhecimento de qualidade para poder construir pensamentos, planejamento e atitudes de qualidade na sua vida. Se você se pauta em conhecimentos de péssima qualidade ou de baixa qualidade, você vai tomar atitudes erradas e vai nutrir pensamentos danosos e ruins. Então, cuidado com que ídolos você escolhe hoje em dia nessa época de redes sociais. Tem muita gente que está escolhendo quem é mais famoso, quem é mais polêmico ou tem mais seguidores. Gente, tem um monte de médico, nutricionista, personal comprando seguidores. Tem um monte de gente que tem seguidores de baixa qualidade só para fazer número. É gente que gosta de polêmica, que gosta de bafafá e não tá nem aí para informação que efetivamente preste, tá? E tem muita gente ganhando dinheiro indiretamente para falar, para servir de speaker para indústrias de coisas que não prestam ou de produtos que não prestam ou para denegrir o que presta, mas está atrapalhando os negócios de outras pessoas. Então, não sirva de efeito manada. Não seja Maria vai com as outras sem julgar o que está sendo falado. Você tem que escolher profissionais que você confie, que passem conteúdos que você já tenha checado e que, além do bom senso, tenham comprovação e tenham prática por trás. Não adianta fulaninho só ler papel. Papel embasa, mas ser humano não é feito de papel. Estudo que não tem aplicação prática em consultório, em paciente, continua sendo só pedaço de papel. E tem muita indústria pagando estudo. Então, tem paciente errando, escolhendo os focos errados porque fica seguindo estrelinha, às vezes blogueiro sem conteúdo, porque tem uns que tem conteúdo sim, tá? Blogueiro sem conteúdo, profissional que só quer polêmica, tá? Então eu recomendo fortemente que vocês escolham com critério. E aí, Alan, o que você acha disso? Exatamente isso, né? Nós estamos numa época de consumo de informação rápida, as pessoas querem informação rápida e muitas vezes não tem tempo de observar a origem da informação, nem se aprofundar naquilo lá. Né? Profissionais como o Dr. Ícaro, como o Dr. Rodrigo Schroeder, como o Dr. Sorrentino, vários outros, né? E você? Eu também, com certeza, né? A gente tem a oportunidade de estar passando informações que têm embasamento científico. Então, se alguém pergunta, se alguém quer saber qual é a referência bibliográfica, a gente tem como passar isso daí. Também, mesmo que não tenha referência bibliográfica, muitas coisas às vezes não tem, a gente tem como dar as referências de boas fontes na internet que corroboram todas as informações que nós passamos. E tem muita gente por aí, como o Ícaro falou muito bem, e são pessoas famosas e que não têm conhecimento específico, ou então passam informações assim tendenciosas com intenção de ganhar dinheiro, né? E de proteger algumas indústrias que estão se sentindo ameaçadas pelas informações que a gente está passando para vocês melhorar a qualidade de vida. Isso.
O terceiro mito, que é o terceiro erro que eu queria discutir com vocês, é o seguinte: antibiótico, uso em geral. E, por exemplo, para espinhas. Uma paciente chegou para mim e disse que foi num dermatologista e o dermatologista já foi passando antibiótico porque ela estava com problema de espinhas. Resultado, a paciente usou o antibiótico, detonou a parte intestinal dela, ok? As espinhas não melhoraram tanto assim, porque espinha não é só questão de você sair matando bactérias à torta e à direito no seu organismo, tá? E depois, quando voltou ao médico, o médico acabou que não sabia lidar com uma reconstrução da parte intestinal. Deixe-me ser bem claro para vocês. Cuidado com o preço que vocês pagam em relação a buscar fins específicos, mas usando medidas gerais. O uso de antibióticos, quando você usa por via oral, muito raramente vai agir só no local desejado. Antibióticos, na maioria das vezes, vão matar inespecificamente bactérias, boas e ruins, nas suas mucosas, como por exemplo, intestinal, bucal, vaginal, urinária, respiratória, otológica, que é nos ouvidos. E quando você mata bactérias boas, protetoras, você está vulnerabilizando o seu organismo mais a infecções depois, até mais crônicas nesses locais. Então, faço um apelo para vocês. Cuidado com a prescrição e uso indiscriminados de antibióticos. Isso está fazendo, mais do que selecionar bactérias mais resistentes, que o pessoal tem discutido isso agora na comunidade médica, o que eu vejo é que o uso excessivo de antibióticos tem tornado as mucosas mais vulneráveis. Aí tem muita paciente desenvolvendo candidíase oral ou vaginal ou intestinal, que é pouco falado pelos colegas mais tradicionais. Tem paciente desenvolvendo inflamação intestinal, síndromes desabsortivas, por conta do uso excessivo de antibióticos. E aí, Alan, como é que a gente faz? Olha, todo dia eu vejo isso, Ícaro. Pessoal, uso excessivo de antibióticos. A gente sabe que na maioria dos casos não precisaria usar aquele antibiótico. A pessoa entra em desbiose intestinal depois que usa esses antibióticos. Os médicos, em geral, na maioria das vezes, não têm esse conhecimento que depois de um curso de antibiótico tem que repor essa flora intestinal, passando probióticos, né, seja na forma medicamentosa, seja na forma de kefir. Então, isso é muito importante, pessoal. A desbiose hoje é a grande causa de inflamação crônica, de várias doenças crônico-degenerativas, né? O intestino permeável, né? O leaky gut, o intestino que passa muita porcaria, porque o seu intestino vive inflamado pela ausência das bactérias boas e pelo também o consumo de glúten ou de leite, né? De outros alimentos que podem causar efeitos inflamatórios e alergias no seu organismo. Então, é muito importante isso que ele está falando. Eu vejo todo dia excesso de uso de antibióticos em pronto-socorros e consultórios médicos, mesmo em casos que não precisariam utilizar. E mesmo quando você usa antibiótico quando é necessário, alguns casos são necessários, você tem que repor essa flora intestinal dessa pessoa, tá? Então, no meu site tem material sobre isso, tem alain.med.br/live-desbiose, né? Então, tem também muito material no site do Dr. Ícaro a respeito desse assunto. Meu sonho é que os colegas médicos entendam que ele não gasta 30 segundos para falar com o paciente. Olha, junto a remédios, vocês podem cronometrar aí. Junto a remédios, é fundamental que você tenha excelentes hábitos de vida. Tome água direito, coma fibras regularmente, se exercite regularmente, respire melhor, durma direito e para intestinos, água, fibras e lactobacilos, que podem ser do kefir, são fundamentais para bom funcionamento intestinal e para corrigir desbiose. Desbiose esta que muitas vezes é causada pelo uso excessivo de antibióticos. Deu para entender? E não deu 30 segundos. Quer dizer, se usassem isso, ou então se o paciente for usar antibióticos, o médico sempre ajudasse prescrevendo um probiótico para usar durante e depois, ou kefir, nossa, quantas pessoas teriam uma melhor saúde, né? Que coisa. Vamos para o próximo erro, então.
Esse aqui eu cheguei a discutir numa mini live, num vídeo, mas eu vou falar em geral, porque eu achei um absurdo, sabe? Um médico virou para uma paciente minha e falou para ela que médico, na verdade, trabalha para poder ficar rico e pegar mulher gostosa. E ele falou, é um cardiologista, e ele falou que fez medicina, esse negócio de para curar a vida e para melhorar pessoas, que médico em geral não faz medicina para isso. Faz para ficar rico, ter status e para o sexo oposto. Gente, deixa eu te falar uma coisa, isso é um comentário de um mercenário maluco com problemas psiquiátricos, isso não é um médico. Então, por favor, não julguem o restante dos médicos por um maluco desses. Agora, existem outras evidências de que o médico que está te consultando, ele não quer muito interesse para você, não tem muito interesse. Por exemplo, se um colega médico pega um monte de exame completo que você quer mostrar atual e ele já fica chateado pela quantidade de exames, talvez você precise até pegar a opinião específica dele para uma coisa ou outra. Mas eu acredito que você teria que ter um médico que desse mais tempo, atenção, de forma mais ampla e com mais tempo de consulta para o geral. Eu tenho certeza que os especialistas são fundamentais e eu encaminho vários pacientes para vários especialistas. E às vezes a consulta do especialista tem 5, 10, 15 minutos, porque ele vai avaliar e vai mandar de volta o paciente para um médico mais geral que vai olhar o paciente como um todo, tá certo? Agora, o que eu acho absurdo é você, paciente, ficar entregue somente a especialistas, somente a consultas fragmentadas de 5, 10, 15 minutos, onde ninguém te olha como um todo. Os melhores médicos que eu conheço, especialistas, eles recebem paciente e devolvem e encorajam os pacientes a procurarem colegas médicos que vejam o todo, porque eles sabem que eles vão poder dar uma atenção só para um foco específico. Paciente, se você fica sua vida inteira só consultando com profissionais que veem pedaços seus, você está mais para um Frankenstein do que para um paciente. Você está sendo visto em pedaços. Como é que você quer uma atenção por inteiro? Complicado, né, Alan? É bem complicado isso aí, né? Então, ao longo dos meus 20 anos de formado, eu percebi isso com muita clareza, né? A fragmentação excessiva da medicina. Então, é muito importante, realmente, você ver o paciente como um todo, né? Essa história do paciente ficar de médico em médico, cada um vê um pedacinho do corpo e não consegue entender a relação de cada pedaço com o todo, isso é uma tragédia, né? Quer dizer, aumenta o custo da saúde no modo geral e o paciente fica aí lidando com vários medicamentos aí, com vários efeitos colaterais e não tem muitas vezes seu problema resolvido. Muitas vezes um médico empurra para o outro e não tem um problema resolvido. Isso foi uma das principais razões que me levou a procurar a medicina integrativa, né? Porque apesar de ser importante você conhecer muito sobre algumas coisas específicas dentro da medicina como especialista, é mais importante ainda você ter um bom conhecimento do todo, né? E saber resolver o problema do paciente, saber ouvir esse paciente, né? Dar atenção para o paciente, porque muitas vezes essas consultas rápidas aí, que se referiu de 15 minutos, não dá tempo o médico conhecer suficientemente o paciente de maneira que ele possa resolver de uma maneira adequada os seus problemas. Pois é, não é que as consultas de 5, 10, 15 minutos devam acabar. Pode ser que sejam importantes em vários casos para um aspecto muito específico. Eu só acredito piamente que todo paciente mereça e necessite de uma atenção mais globalizada, mais holística, mais integrativa, geral. Essa é a que ele precisa regularmente. E os especialistas, ou as consultas menores, por motivos muito específicos e mais rápidas, têm que ser guiadas por alguém que conheça o geral do paciente. No passado, os pacientes tinham acesso ao médico de família, ou aquele médico que conhecia a família como um todo, né? E hoje em dia, como é que está? Tem muitos pacientes que entregam-se voluntariamente a só procurarem alguma atenção para um aspecto específico que eles acham importante naquele momento, ou os pacientes vão a especialistas
de acordo com o que eles acham que é o mais importante. Bem, se você é desses que estuda muito e realmente faz uma seleção adequada e a parte geral você faz por você mesmo, eu conheço pacientes assim, respeito. Só entendo que para a maioria das pessoas seria interessante, mais do que ser um bom autodidata, você ser acompanhado por um bom médico que faça um geral seu, porque muitos sintomas você pode achar que são de um sistema ou são multifatoriais, são de vários sistemas ou de outro que você nem está suspeitando ainda. Então, prestem atenção nisso aí, tá bom? Mas a gente vem para a internet para conversar, para poder dar opções, dar sugestões, também para quem tem dificuldade de encontrar médicos perto de si e para que possa construir uma saúde a melhor possível, mesmo à distância. Mas o ideal é ter um médico te acompanhando, ok? Vamos para outro erro muito comum. Esse aqui eu anotei, na verdade, deixa eu explicar para vocês. Eu tenho uma lista aqui de erros que eu vou anotando para fazer lives, para fazer posts para vocês. E às vezes eu estou consultando um paciente, meus pacientes são ótimos, sabe? Tem vários que estão me assistindo nesse momento agora, eles trazem situações para a gente poder conversar, para eu poder anotar, para poder fazer lives e materiais depois, e eu vou anotando. E aí eu decidi que eu vou conversando com vários médicos ao longo das próximas semanas, além das lives que eu faço sobre temas específicos, para a gente poder fazer um bate-bola desses erros e a opinião deles também, para que vocês possam se beneficiar disso. Então eu estou com uma lista aqui na frente, estou passando os erros que eu anotei. E assim, tem muito paciente que, quem é paciente meu sabe, eu entrego um monte de papel para o meu paciente no final da consulta. Doutor Alan, eu sei que faz isso também, doutor Vitor, vários médicos. Eu entrego questionário de autoavaliação, entrego como é em detalhe o acompanhamento comigo, é um papel que tem 4 páginas, entrego um roteiro para a pessoa poder seguir, entrego indicações para ela ir onde quiser, mas indicações de onde ela encontra os melhores serviços, na minha humilde opinião, deixando claro que é o paciente que escolhe, sabe? Mas eu tenho notado, Alan, que paciente parece que tem preguiça, alguns, de ler. Você coloca as orientações de uso da fórmula, sabe? Você explica na hora, tá certo que é rápido, mas tá tudo escrito, detalhado. O paciente muitas vezes não lê, ou se leu e não entendeu e usou errado, podia ter tirado a dúvida, tem meu e-mail, tem meu telefone, mas não entra em contato. Deixa eu dizer um negócio para vocês, gente. Mais perigoso do que não usar nada ou não ter bons hábitos de vida, muitas vezes é usar errado um suplemento ou um remédio. Eu, por exemplo, vivo falando para os pacientes, quando eu passar uma fórmula poli, que tem muitas vitaminas e minerais, sabe? Eu peço para o paciente, muitas vezes, tomar distribuído ao longo do dia, sabe? E tem paciente que não lê isso e toma de uma vez em um horário. Aí tem uma irritação no estômago ou tem uma diarreia, alguma coisa assim, fala, essa fórmula não deu certo. Quando chega no consultório a gente conversa, mas você não distribuiu, olha aqui, eu deixei escrito. Então hoje em dia parece que reina uma preguiça para algumas pessoas de ler, né? De acessar materiais, de ver um vídeo mais longo, de prestar atenção. Eu tenho visto isso em consultório, sabe? Com várias pessoas. Você tem visto, Alan? Eu vejo direto isso. O problema é que as pessoas hoje, aparentemente, estão sofrendo de déficit de atenção, né? Então, porque hoje em dia, com essa muita informação para elas no dia a dia, ela tem dificuldade de filtrar as informações que são importantes das que não são importantes. As pessoas têm dificuldade realmente de ler material, têm dificuldade de ver um vídeo mais longo, a gente observa isso no dia a dia, né? O tempo de atenção das pessoas está muito curto hoje em dia, talvez por excesso de redes sociais, talvez por excesso de notícias que às vezes não dão tanta importância para o paciente, porque às vezes o cara está tão preocupado em saber quantas mortes aconteceram no bairro, ou aqueles jornais sangrentos, só tem desgraça, e esquece diversas informações que realmente que são importantes para aquela pessoa, né? Então, no consultório você observa muito isso, você passa todas as informações explicando de oral, você deixa tudo escrito e a pessoa às vezes não lê, ou se lê muito rápido, não compreende, não apreende aquela informação. Então, realmente a gente tem que sempre frisar esses dados aí que você está falando, porque senão as pessoas vão continuar com esse hábito aí de não prestar atenção nas coisas, né? Eu vou postar um vídeo depois para vocês. Eu peço até que, se eu não postar nas próximas horas, depois dessa live, podem me cobrar por inbox ou nas redes sociais, tá?
É um vídeo que mostra que na maioria das vezes a gente não é falta de tempo, não. A gente tem falta de foco, tá? E eu devo dizer para vocês o seguinte, nesse vídeo vocês vão ver claramente o exemplo de uma especialista em produtividade que ela perguntou para algumas pessoas se teriam tempo, 1 hora disponível no dia. E a maioria das pessoas ocupadas e tudo disseram que não, 1 hora para colocar o quê? Mas ela deu o exemplo depois de uma executiva que não tinha essa hora disponível por dia, mas o encanamento da casa dela estourou e estava alagando o porão, isso lá nos Estados Unidos. E aí ela foi obrigada a arrumar 1 hora por dia durante 7 dias, enquanto o diagnóstico do problema e os consertos aconteciam. Mas ela não tinha essa 1 hora disponível antes, essa 1 hora apareceu depois que ela notou que se ela não destinasse essa hora, a casa ia ser alagada, certo? Então que muitas vezes não é questão de falta de tempo, é questão de falta de prioridade. Vou dar outro exemplo. Para assistir uma música de 3, 4, 5, 7 minutos no YouTube, quase todos arrumam tempo. Tudo bem que tem gente que vai ouvir só a música, não vai ver o clipe, mas você, por mais que você esteja aproveitando aquele tempo para fazer outra coisa, você arrumou tempo para poder focar pelo menos parcialmente naquela música. E digo mais, para poder assistir vídeos catastróficos que tem que olhar para a tela, sabe? Vídeos de fantasmas, de terror, sabe? Às vezes de desafios que principalmente crianças e adolescentes adoram assistir na internet, eu vejo que vídeos desses conseguem atingir 1000 visualizações em 5 minutos, em 10 minutos. E o meu vídeo mais visto de saúde para ajudar as pessoas demorou 2 anos para atingir 100 e poucas mil visualizações. Então, assim, eu acho que a nossa sociedade tem um problema de foco, ou de falta de foco, né, Alan? Sim, com certeza. O pessoal não fica assistindo filme de zumbi, seriado de zumbi, não ganha nada com isso, né? E simplesmente você está perdendo seu tempo assistindo coisas que não estão te edificando de forma nenhuma. Veja bem, ninguém aqui está dizendo que você não tenha que ter atividades de lazer. Eu tenho joguinho de celular, eu assisto vídeos no YouTube engraçados, assisto minissérie de super-herói no Netflix e na net que eu adoro. Agora, gente, a vida não pode ter foco nisto, porque aquilo no que você foca vai lotar a sua vida. No que você tem focado, o que está lotando a sua vida? Vamos para próximo erro. O médico falou para uma paciente que mas você vai parar o anticoncepcional, vai engravidar, vai ficar com a cara cheia de espinha, você não precisa menstruar, tá? E quando você usa o anticoncepcional, não tem essa história de queda hormonal. O anticoncepcional vai suprir seus hormônios. Gente, tudo isso é besteira. Dá pra você, aquelas pessoas que quando ficam sem o anticoncepcional e apresentam sintomas, muitas vezes é questão de você otimizar hábitos de vida, equilíbrio hormonal, vitaminas, minerais, neurotransmissores e toxinas. E muitas vezes os sintomas incômodos, eles desaparecem, ok? Agora, se a pessoa muitas vezes não foi bem conduzido o caso dela, muitas vezes quando ela largar de usar o anticoncepcional, voltam vários sintomas do passado incômodos. Aí as indústrias que produzem o anticoncepcional ficam felizes, porque a maioria das pessoas associa ao que viu, foi só eu parar que voltaram esses sintomas. Mas e o cansaço, a tontura, o problema de memória, o problema de baixa libido, de falta de ganho de massa muscular, de engordar, de celulite, de distúrbios de humor e um monte de coisa que vem pelo uso do anticoncepcional e que só vão piorando com o tempo. Mulher, pondere isso. Mulher, entenda, se você usa anticoncepcional, a maioria dos seus sintomas pode estar sendo causado ou agravado pelos anticoncepcionais. Tem médicos que criam terror na cabeça dos pacientes quanto a ficar sem anticoncepcionais. Eu devo dizer para vocês que se você visitar um veneno chamado anticoncepcional e se você visitar Vítimas dos Anticoncepcionais, que são grupos e perfis do Facebook com centenas de milhares de mulheres opinando lá, você vai mudar de ideia e vai ver que a pílula não é a melhor opção para a maioria das mulheres. Entenda isso. Quer acrescentar, Alan, sobre anticoncepcionais? Então, justamente isso, né? Realmente criou-se essa cultura
de que o anticoncepcional é essencial na vida da mulher, que a mulher não vai ser independente sem o anticoncepcional, que a mulher não vai ser profissional sem o anticoncepcional, que ela não precisa menstruar, como você bem disse, né? E, pessoal, entenda uma coisa, o anticoncepcional são moléculas que não são iguais do organismo, eles vão se ligar aos receptores femininos, receptores estrógenos, né? E também aos receptores progestágenos, né? As progestinas, né? E os estrógenos artificiais vão se ligar nesses receptores e não vão ter o mesmo efeito da molécula bioidêntica. E você vai ter o quê? Como já falamos aqui, a menopausa, né, química e precoce causada por essas substâncias, e você vai ter uma série de doenças que o Ícaro mesmo falou. Você vai ter depressão, vai ter problema de ansiedade, problemas emocionais, problemas de peso, problemas de inchaço. Então você nunca vai estar bem equilibrada se você ficar usando anticoncepcionais de uma forma contínua, né? A não ser para casos muito específicos, mas para a maioria das mulheres tem bastante alternativas ao anticoncepcional, né? Para anticoncepção, para prevenção de doenças, para tratamento de ovários policísticos, endometriose, para acne. Então, realmente, o anticoncepcional tem que ser a última alternativa, não a primeira alternativa. Exatamente. Passando para outro erro, tá? É um erro você achar que o cigarro ele só faz mal para a parte respiratória. Entenda, o fumante ele não está só respirando fumaça. Ele está também deglutindo, engolindo componentes tóxicos que serão absorvidos por todo o tubo gastrointestinal, está levando mais de 2.000 substâncias tóxicas para o organismo inteiro. Agora, devo dizer uma coisa, vários pacientes meus de consultório chegam fumando uma carteira de cigarro por dia, 2 carteiras de cigarro por dia, e hoje em dia estão em 3 cigarros por dia, 5 cigarros por dia, e infelizmente algumas entidades oficiais teimam em desmerecer esse tipo de coisa. Uma pessoa que diminuiu bastante o consumo dela de alguma toxina. Pode ser o cigarro, pode ser o álcool, que tem efeitos sistêmicos, não só no órgão que você acha que dá problema. E eu devo dizer o seguinte, se uma pessoa ela diminuiu em mais de 20, 30, 40, 50, 60% o consumo dela do cigarro, gente, ela já melhorou e muito. Eu tenho vários pacientes e várias pacientes que voltaram a viver muito melhor só pela redução. Então a gente precisa dar o mérito, dar o crédito também, dar os parabéns para quem consegue uma redução. Não somos perfeitos, somos seres humanos. Mas assim, o fumante tem que entender que ele está causando mal a vários sistemas ao mesmo tempo. Certo, Alan? Com certeza, porque é lógico, a gente está exposto a várias substâncias tóxicas ambientais, a xenoestrógenos, né? A várias substâncias que vão causar problemas, que nosso fígado vai ter que detoxificar, nosso intestino vai ter que detoxificar. Então, o cigarro é uma das substâncias tóxicas, né? É uma dessas agentes que estão cheios de substâncias tóxicas. Então, você tem aí, como outros exemplos, você tem os fitalatos dos plásticos, você tem vários aí tóxicos no meio ambiente, metais pesados. Então, o cigarro ele é uma grande fonte de tóxicos, né? Mas, obviamente, você não pode ser 880. Se aquele paciente não conseguiu parar de fumar, você tem que estar parabenizando ele por estar reduzindo o consumo de cigarro, que com certeza vai ter muito benefício para a saúde dele. E um dia, se tudo der certo, ele vai conseguir se livrar desse cigarro. Mas você não pode simplesmente abandonar o paciente à própria sorte só porque ele não conseguiu encerrar totalmente o uso do cigarro. Isso não faz o menor sentido, né, Ícaro? Exato. O outro erro que eu queria discutir é a questão do uso de hormônios não bioidênticos. O que acontece? Quando você usa um hormônio cuja estrutura molecular desse hormônio final, aquela que circula no organismo, tá? Ela não é idêntica à dos hormônios que você produz, o seu corpo vai tratar esse hormônio como um remédio. Então, sempre esse hormônio vai ter que ser degradado, principalmente no fígado, e vai acabar gerando produtos que não são tão bons a médio e longo prazo. Outra coisa, todo hormônio precisa encaixar em receptores para poder agir. Hormônios que não tenham a mesma estrutura molecular dos hormônios que você produziu a vida toda, eles vão encaixar em receptores de outros hormônios.
Esse encaixe não vai ser perfeito, então as ações não vão ser perfeitas. Então esses é que costumam ser os mais problemáticos. Eu vivo dizendo para pacientes em consultório que eu não prescrevo em hipótese alguma para nenhum paciente hormônio que não seja bioidêntico ou que no organismo não vá virar um bioidêntico. Sim, porque tem vários hormônios que entram com uma estrutura molecular um pouco diferente, mas no corpo perdem partes ou sofrem transformação e viram bioidênticos ou isomoleculares, ou seja, mesmo formato molecular, tá? E tem gente que às vezes é levado a acreditar que se o hormônio que está usando é parecido, que o efeito vai ser idêntico. Não vai. Gente, usar o hormônio não bioidêntico é a mesma coisa que você mandar sua irmã gêmea, ou se for homem, o seu irmão gêmeo para o trabalho e querer que ele trabalhe igual você, só porque os dois nasceram, entre aspas, iguais, ou praticamente iguais. Não é assim que funciona. É igual uma chave que entra numa fechadura, mas não roda. Se não é a mesma chave daquela fechadura, ou uma cópia idêntica, vai quebrar a fechadura e não vai rodar. Então, para mim, a reposição hormonal que funciona é aquela feita com bioidênticos ou hormônios isomoleculares. Se você tem alguma dúvida sobre isso, entra lá no meu site ou no site do Dr. Alan e busca bioidêntico ou isomolecular. Tem um monte de material para você entender essa questão. Agora, tem muitos colegas médicos que estão alegando que não tem evidências científicas dessa superioridade e que hormônios bioidênticos é rótulo comercial. Não é. Se fosse, a indústria farmacêutica já não estava produzindo vários bioidênticos de estriol, estradiol e até de progesterona, como Utrogestan, e de testosterona, como Axiron, ok? Então, vamos dar a César o que é de César. Se você está se baseando em estudos antigos para dizer que não há evidências, é você que está desatualizado ou que não aceita as evidências mais atuais, porque elas existem, ok? Não é, Alan? Com certeza, né? Não há razão para você usar uma molécula estranha no organismo de uma pessoa quando você tem boas moléculas idênticas àquela pessoa tem no organismo. Não tem sentido. É aquela analogia que o Ícaro fez agora, acabou de falar sobre a fechadura e a chave, né? Você vai encaixar uma chave que vai ter um encaixe diferente da chave original daquela fechadura. Então, não faz sentido você submeter um paciente a um tratamento com uma molécula que tem só poucas décadas que ela foi inventada e que vai ter efeitos colaterais em relação a uma molécula que Deus inventou milhões de anos atrás, né, que foi aprimorada ao longo da evolução de toda a espécie, né, desde os animais antes do homem até o homem, que vai ter uma ação muito melhor no organismo do que qualquer molécula estranha. Isso é indiscutível. Qualquer médico que acompanha a literatura e está atualizado vai saber que as moléculas bioidênticas vão ter um efeito muito melhor de qualquer molécula estranha que você coloque nesse organismo. Isso é indiscutível. Exato. E o próximo erro fala um pouco disso. Gente, tem muita coisa que eu faço no consultório, tá? E que muitos médicos bons fazem no consultório e que alguns colegas criticam como não é reconhecido ou não tem comprovação científica ou não tem estudo. Enfim, deixa eu falar para vocês. Hoje em dia tá na moda. O cara não estuda e, por exemplo, continua achando que o ovo aumenta o colesterol ruim. Primeiro que não existe colesterol ruim. Eu explico isso lá no site, no icaro.med.br, você pesquisar colesterol, tá? E o Alan explica no site dele também. Dr. Sorrentino, vários outros também explicam. Segundo, ovo não aumenta o colesterol como um todo, não. O ovo, principalmente, aumenta a fração HDL de transporte, que é a mais positiva quando comparado com a LDL, mas a LDL também é necessário. Então, o cara de repente aprendeu na faculdade, na década de 70, que ovo fazia mal, porque na época a indústria do açúcar pagou um monte de gente, tá? Um monte até de universidade para não tocarem no açúcar e para focarem em falar que gordura fazia mal. Aí a gente passa décadas com esse mito de que ovo faz mal. O cara até hoje não estuda, continua divulgando que ovo faz mal. Aí de repente
Um paciente que vai no meu consultório precisa de um parecer de um cardiologista. Eu peço o parecer de um cardiologista, tá? E ele vai em um profissional que seja um profissional desatualizado, desses aí que continua acreditando em estudos antigos. O cara vira e fala, que absurdo, porque os estudos comprovam, os livros comprovam que ovo aumenta o colesterol. Como é que esse médico passou ovo para você? Quem é que está errado? Gente, tá cheio de colega por aí que está se atualizando em fontes ruins, tá? Ou então está se atualizando, não está se atualizando, aliás, ou então que é apegado ao que aprendeu no passado e que está na zona de conforto do profissional, ou então está recebendo por trás para semear e até para acreditar ou para desacreditar de coisas específicas e fica usando as redes e tudo mais para isto. Então o que eu quero que vocês entendam é que quando alguma coisa, por exemplo, abacate não aumenta colesterol na maioria das pessoas. Claro que podem existir exceções. Ômega 3 também não, podem ajudar no HDL. Castanhas também não, tá? A gordura que você coma na picanha, que você coma na comida em geral, tá? Desde que você tenha bons hábitos de vida, também não deve aumentar o seu colesterol. Então, quando você fala isso para um paciente, às vezes o paciente vai no médico dele, o médico ou o nutricionista e tudo mais, falam que é um absurdo, que não tem evidência comprovando, entenda. Muitas vezes é o colega que está desatualizado. Ortomolecular, por exemplo, eu vivo atendendo paciente que passou por uns caras por aí que, assim, eu acho que passam longe de livros ou de resoluções dos conselhos de medicina e tudo mais, e que ficam dizendo que ortomolecular não é reconhecida pelo Conselho Federal de Medicina. Meu filho, resolução número 2004 de 2012, a prática ou estratégia ortomolecular em medicina é reconhecida e normatizada pelo Conselho Federal de Medicina, sim. O Conselho Federal de Medicina não entende tão bem de ortomolecular quanto deveria, infelizmente. Alguns conselheiros ali dentro do passado pegaram um monte de evidência antiga, incompleta, viciada, que não aborda direito vitaminas e minerais, teceram comentários equivocados, tá? Mas o reconhecimento da ortomolecular existe sim. Então quem fala que não tem reconhecimento é a pessoa que está desatualizada, não é a ortomolecular que não tem reconhecimento. Então, vocês têm que tomar cuidado com o top dos profissionais que vocês deixam botar a mão na sua saúde, tá certo? Veja as ideias, mas hoje em dia, se você jogar até no próprio Google, você consegue achar um monte de texto técnico que vai mostrar claramente que embasamento tem para uma coisa diferente, atual. Agora, muitos colegas não aceitam. Com certeza aí em São Paulo, você deve esbarrar com um monte de colegas assim, né, Alan? Com certeza. Hoje em dia, qualquer pessoa minimamente atualizada é inconcebível que não use conceitos de ortomolecular, tá? Mesmo que a pessoa não tenha esse rótulo de ser ortomolecular, ela tem que usar os conceitos de ortomolecular porque é fundamental na medicina moderna você corrigir as deficiências nutricionais que essa pessoa possa ter, a deficiência de vitaminas, oligominerais, e tudo isso é ortomolecular, né? Então, não tem menor sentido alguém hoje em dia praticar medicina sem usar o ortomolecular. Se a pessoa não utiliza essa ferramenta, ela está muito desatualizada e ela vai intoxicar essa pessoa com muitos fármacos que, na maioria das vezes, não seriam necessários, porque essa pessoa sendo adequadamente conduzida, com as suas deficiências nutricionais e deficiência de oligoelementos e vitaminas corrigidas, né? Essa pessoa não precisaria tomar vários medicamentos, né? Então não tem sentido hoje o médico minimamente atualizado não utilizar os conceitos de ortomolecular, que quem fala ao contrário é uma pessoa desatualizada, é uma pessoa que não sabe o que aconteceu na medicina nos últimos 20 anos, não faz o menor sentido isso. Pois é, vou dar alguns exemplos para vocês. Tem um monte de pessoas com problemas neurológicos que, se tomasse complexo B, principalmente B1, B6 e B12, que eu vejo muitas carências desse em consultório, não precisaria usar remédios para neuropatias ou usaria menos para neuropatias, para tontura, para memória, para cognição. Tem muito médico que prescreve vitamina C
para gripe, mas fala que ortomolecular é besteira. Meu amigo, hello, quando você prescreve vitamina C para uma gripe, você está usando conhecimento de ortomolecular, que é usar uma vitamina pelo fim que ela pode levar de estimular o sistema imunológico e de ser antioxidante. Que coisa, né? Tem muito médico por aí que prescreve vitamina E para os pacientes. Só devia estudar vitamina E para saber que vitamina E é um conjunto de 8 isômeros. E que muitas vezes você tem que prescrever os tocoferóis e também os tocotrienóis. Mas enfim, basta estudar um pouco mais de ortomolecular que você vai ver que ela pode ajudar médico de qualquer especialidade a clinicar um pouco melhor. Outra coisa que a gente precisa falar. Tem uma onda de prescrição de metformina agora, né, Alan? Para poder ajudar a emagrecer. Só que a metformina aumenta a sensibilidade à insulina. Se o paciente ele usa metformina e continua se entupindo de açúcar, e açúcar não está só em coisas doces não, hein? O açúcar também está em coisas como batata, arroz, tá? Salgadinhos. Então, tudo isso aí, e também nos doces, massas, pães, bolos, né? Então, tem que tomar cuidado, porque se continua usando metformina, que é o glifage, por exemplo, mas não muda os hábitos alimentares gradativamente para menos carboidratos, o que vai levar no futuro até a necessidade de diminuir a metformina, pode engordar ainda mais, porque a sensibilidade à insulina aumenta, mas é o carboidrato que aumenta a secreção de insulina. E parece que tem muito colega médico por aí que prescreve remédio ou suplemento sem saber o mecanismo de ação. Então, né, Alan, é muito importante que os médicos consultados eles saibam o mecanismo de ação dos suplementos e dos medicamentos que estão prescrevendo, não é? Fala um pouco sobre isso, por favor. Com certeza, porque realmente a metformina das medicações para diabetes é uma das melhores, com certeza. Só que a metformina, apesar de ter menos efeitos colaterais que a maioria dos outros remédios para diabetes e ser uma das medicações mais prescritas, inclusive a origem da metformina é um derivado de um fitoterápico, né? Muito pouca gente sabe disso, mas enfim, mesmo assim é fundamental você corrigir os hábitos de vida antes de começar a usar qualquer remédio, mesmo a metformina, tá? É muito importante, inclusive, você adequar a sua alimentação. Eu falei sobre isso na live que eu falei sobre dieta cetogênica. Não é para todo mundo a dieta cetogênica, mas é uma alimentação que reverte boa parte dos casos de diabetes associado a outros bons hábitos de vida. Então, é muito importante que você corrija os seus hábitos de vida e sua alimentação muito antes de você usar qualquer medicamento, mesmo que seja um medicamento mais benigno, né, como é a metformina. Inclusive, muitas pessoas aí estão usando a metformina como uma panaceia que resolveria problemas de toda a ordem, né, para perder peso, para evitar algumas doenças, para evitar e tratar o diabetes, mas você nunca deve usar um medicamento antes de corrigir os hábitos de vida, né, Ícaro? Exatamente. Os hábitos de vida, eles são a base para você recuperar, manter e otimizar a saúde. Ponto. Já tem centenas de estudos falando isso. Eu, o Alan, o Sorrentino, o Geraldo, um monte de gente, tá? Você vai lá no icaro.med.br/indicações, você vai ver um monte de médicos, se você seguir, tá todo mundo falando a mesma língua. Gente, ou você melhora os seus hábitos de vida, ou a sua busca por saúde vai resultar, entre aspas, saúde, né? Numa prateleira de remédio cheia de remédio. Não dá, tá? Então, assim, lá no icaro.med.br/movimento11, eu detalho isso. Já tem também no icaro.med.br/50 dicas, bem mais dicas de saúde para vocês. E em breve vai sair os 60 dicas. Aguardem. E lá no site do Alan tem muita coisa sobre isso também. Outra coisa é terrorismo nutricional. Olha só, recentemente eu sigo vários nutricionistas, trabalho muito bem com nutricionistas, sabe? Trabalho muito bem com o Dr. Marcelo Carvalho, doutora Tânia Hermusch, doutora Érica Rainer, doutora Narayana Rainer. O Alan trabalha muito bem com a doutora Mariana Sica, sabe? Trabalho muito bem com Dr. Renato França, Dr. Nélio Carlos, enfim, vários nutricionistas. Tânia Hermusch, que eu já falei. O que acontece? A gente se respeita. As habilidades hoje em dia são complementares. Agora, eu fico triste quando eu vejo profissionais que vão para a internet
Por exemplo, nutricionistas dizem, ei, se você quer uma boa suplementação, procure um bom nutricionista. Gente, suplementação, um bom médico também pode fazer e tem várias doses que o colega nutricionista não pode prescrever. Por exemplo, altas de vitamina D e de vários suplementos. E o colega médico pode. Então, olha só, essa ideia de querer plantar na cabeça das pessoas, você só pode usar suplementos e medicamentos se passar por um médico. Você só pode usar, comer uma dieta que vá funcionar se passar por um nutricionista. Isso sim é terrorismo nutricional, na minha opinião. Eu acho que há espaço para todo mundo e que as habilidades são complementares de bons nutricionistas e bons médicos. E que um não deveria invadir a área do outro ou trabalharem muito bem juntos. Agora, você ficar na internet querendo gerar demanda para o seu consultório falando inverdades, isto não procede. Agora, vou deixar bem claro para vocês. Cada vez mais estudos estão falando que leite faz mal para a maioria das pessoas, sim. São exceções as pessoas que não sentem problema nenhum agravado ou causado pelo leite. Os estudos estão aí para provar. A maioria das pessoas passa mal com glúten, sim. São exceções as pessoas que não sentem nada causado ou agravado pelo glúten. Se você não quer acreditar nisso, isso não torna mentira o conhecimento. Pode tornar pouco aceitável ou inaceitável para o seu prisma. Então, tem médico por aí que eu acho até absurdo, médico gordo, ou nutricionista gordo, ou médico ou nutricionista doente, tá certo? Ou então que tem um monte de familiar e tudo doente, aqui até fala sobre isso, sabe? E que tá dizendo por aí que você falar que leite, glúten, óleos vegetais tradicionais e companhia fazerem mal é falar de terrorismo nutricional. Que o ideal é que todo mundo coma de tudo, mas procure um bom nutricionista para poder tirar algumas coisas da dieta. Gente, se estudos estão comprovando que leite e glúten, por exemplo, fazem mal para a maioria das pessoas, por que você tem que esperar por um profissional, se você tem dificuldade de ter acesso a um, deixo isso claro, para tirar da sua dieta? É o quê? Ficar se matando? E se você sabe que o ômega 3 faz bem para a maioria das pessoas, que suco verde faz bem para a maioria das pessoas, que água com limão de manhã faz bem para a maioria das pessoas, qual o problema de você tentar e você conversar com o profissional ao longo do processo para adequar? Então, assim, parece que tem gente querendo criar demanda para o consultório, sabe? E por conta disso, certas coisas só podem acontecer depois de passar pelo profissional. Alan, tem um negócio meio esquisito acontecendo, né? Eu não faço nenhum dos meus materiais para gerar demanda para o consultório como objetivo primário. Você faz? Não, com certeza não. Senão eu não teria feito 4 aulas só falando de antioxidação, né? Que ninguém sabe direito o que é isso, né? Pois é. Então a gente faz os vídeos com a intenção de informar as pessoas. A gente sabe que muita gente não vai assistir o vídeo inteiro, vai ter preguiça, como nós abordamos anteriormente, mas a gente faz isso por amor mesmo ao que a gente faz e para informar as pessoas de uma forma adequada, né? E realmente, quem é um bom profissional não tem medo de trabalhar com outros bons profissionais de outras áreas, não tem nada disso. Quer dizer, quem é um bom profissional vai valorizar o trabalho nutricionista, vai valorizar o trabalho do fisioterapeuta, vai valorizar o trabalho de outras áreas, né, que estão complementares à medicina. Então, cada um, a pessoa que é insegura, que não realmente se sente insegura, não sabe bem o que está fazendo, é que vai ficar se sentindo ameaçada e vai ficar atacando outros profissionais para tentar buscar mercado para si. Então, isso não é o caminho. A gente tem que trabalhar em conjunto sempre, né? Trabalhar cada um na sua área, mas sabendo respeitar o outro profissional. Isso é inegável, tá, pessoal? E outra coisa, eu estava vendo aqui um comentário de uma das nossas espectadoras, a Ângela, falando que a dieta cetogênica come muito bacon, né? Pessoal, veja bem, para cada tipo de dieta tem sempre as distorções, né? Não é porque você está comendo dieta cetogênica que você não vai comer vegetais. Pelo contrário, a dieta cetogênica é muito importante que você come vegetais em quantidade adequada, tá bom? Só para vocês entenderem que
toda dieta tem distorções. É importante que você entenda o que você está fazendo de maneira adequada, com bom acompanhamento do médico e um bom acompanhamento do nutricionista. Para terminar essa parte da gente falando, e vamos ouvir e responder algumas dúvidas de vocês, olha só. Gente, check-up sem ação não traz solução. Ponto. Eu vou até postar isso depois. Check-up sem ação não traz solução. Tem gente que paga milhares de reais por um check-up, ou então todo ano faz o seu check-up, tá? Só que não toma atitudes contundentes para melhorar os resultados dos exames. O que vai acontecer? Essa pessoa vai de check-up em check-up e um dia aparece uma doença. Nossa, fazia tudo certo. Não, gente. Só fazer um monte de exames não garante que você esteja mudando o necessário. E outra coisa, a maioria dos check-ups que é feito no país, de empresas, check-ups até de grandes hospitais e tudo, é francamente incompleto. Digo para vocês, vitaminas, minerais, sabe, hormônios, neurotransmissores, a maioria desses fica de fora dos check-ups tradicionais. Resultado, vamos supor que você queira comprar um carro. E aí você contrata 3 especialistas para poder avaliar o seu carro. Os 3 são tidos como avaliadores de carros. Beleza. O primeiro, ele olha o carro por fora, pede para você ligar o carro, ele ouve o barulho do motor com o capô fechado e tudo, dá uma rodada no carro ao redor, dá uma olhada dentro do carro e te dá o parecer dele. O segundo faz tudo isso, mas abre o capô, checa o óleo, checa o motor em funcionamento, entra, senta nos bancos, tá? E te dá um parecer. O terceiro faz tudo isso, mas dá uma volta no carro, levanta o carro numa daqueles guindastes lá e tudo, sabe? Numa daquelas plataformas, olha embaixo, te mostra algumas coisas. Me diga, quem você confia mais que fez realmente uma avaliação boa para você comprar aquele carro? O 1, o 2 ou o 3? A resposta de vocês com certeza é que é o 3, que foi mais o que? Detalhado. Joia? Então por que você não faz a mesma coisa para o seu check-up? Tem um monte de colega por aí que pede meia dúzia de exames, às vezes não pede nem exame de imagem suficiente, não avalia hormônios, vitaminas, minerais, neurotransmissores do paciente, às vezes porque não conhece, às vezes porque não valoriza, sabe? Tem gente que só pede o que conhece. E aí vai dizer para você, tá tudo ótimo, pode viver a sua vida. Deixa uma pergunta para você, será? Só que não. Aí depois, quando aparece alguma coisa na tua saúde, aquilo pode ter se desenvolvido ao longo de anos, mas você confiou em check-ups incompletos ou mal feitos ou pouco detalhados e aí você achou que estava tudo certo. E aí, Alan, o check-up mais completo, na tua opinião, tem que conter o quê? O que você faz no seu dia a dia quando chega um paciente querendo uma checagem geral? Então, isso que o Ícaro falou é muito importante. Hoje a gente tem uma guerra nos consultórios para poder pedir os exames que sejam realmente suficientes, porque muitas vezes o convênio não aceita, muitas vezes os laboratórios, até dependendo do laboratório, não tem todos os exames que você precisa. Então, você tem umas situações, às vezes, que você tem que fazer o paciente procurar mais de um laboratório ou até pagar do próprio bolso, porque o convênio não quer cobrir. Porque realmente o que eu falo é muito importante. Hoje em dia nós temos centenas de exames para pedir e muitos deles são essenciais. Você pedir vitaminas, pedir o LDL oxidado, pedir dosagens intraeritrocitárias dentro das hemácias de algumas substâncias que a dosagem no soro não vai estar adequado. Você pedir exames de saliva, muitos deles hormonais, né? Como exemplo, cortisol salivar, pedir exames de prova de atividade inflamatória, pedir exames para ver o perfil dos aminoácidos do sangue dessa pessoa, pedir exames para verificar como é que está o sistema imunológico dessa pessoa, pedir as imunoglobulinas das várias classes, G, E, A, e pedir também exames que vão observar se essa pessoa tem intolerâncias alimentares, alergias alimentares, exames para ver variações genéticas, né, que essa pessoa pode ter, que vai ser mais comum de ter as doenças dessas variações genéticas. Então, são muitos exames que a gente tem que pedir e muitas vezes a gente parece que está brigando com o universo para pedir esses exames, porque
os convênios ficam contra a gente porque não quer aumentar os seus custos. Só que eles não entendem que você pode ter um custo aumentado no primeiro momento, mas você vai estar prevenindo várias doenças que vão gerar um custo muito maior de internação e de cirurgias que poderiam ser evitadas se a pessoa tivesse as informações adequadas no momento correto, né, de prevenção, né? Entendam, gente. Tem médico que atende convênio e que, se ele pedir exames demais, o convênio manda uma cartinha e descredencia, ou não paga, glosa um monte de consulta que o cara trabalhou para poder receber, tá certo? Ou então, existem vários convênios no Brasil que abrem sindicâncias, processos, denúncias contra médicos que eles acham que pedem muitos exames. Resultado, às vezes o seu médico ele é um prisioneiro, ilegalmente prisioneiro dos convênios, sabe? Então, às vezes, tem um médico que não sabe interpretar exames mais fora do beabá do feijão com arroz, ou não quer interpretar porque a consulta tem que ser rápida, então ele pede menos exames. Mas existem vários convênios que também podam, sabe, o seu médico. E outra, tem convênios grandes no Brasil que pagam bônus para vários médicos para pedirem poucos exames. Quanto menos exames pedirem, mais ganham um bônus. Claro que é um caixa 2. Então, olha só, gente, eu não vejo problema nenhum em um médico ganhar um auxílio para poder viajar para um congresso, para comprar um livro, para ir para uma palestra, alguma coisa assim. Não vejo mesmo, desde que não se venda por isto. Mas tem gente que ganha muito mais por isto. Não estou dizendo todos, não estou dizendo nem a maioria. Por favor, não me entendam mal, tá? Mas tem gente, hoje em dia não é só médico, que ganha muito mais por benefícios indiretos, sabe? Que às vezes lesam o paciente do que pelos diretos. Então, volto a dizer, procure bons profissionais lá no icaro.med.br. Você vai ver um monte de dica que eu dou para você avaliar e ver se aquilo serve para você escolher melhores profissionais para você. Tá certo? E eu escrevo lá também sobre exames complementares. Você buscar lá no icaro.med.br. E essas palavras-chave você pode buscar no site do Alan. Tem muita coisa legal lá para vocês também, tá? Para ajudar vocês a entenderem melhor a importância dos exames e tudo mais. Ok? Alan, eu acho que eu vou abrir agora para perguntas. Alguma consideração final? É isso mesmo, Ícaro. A gente tem que ter coragem para falar essas coisas ao vivo, né? E falar isso em redes sociais, porque a gente às vezes passa por muitas situações de constrangimento, de convênios, pressões externas, que a gente não costuma falar em consulta, mesmo porque não é uma coisa que às vezes cabe de falar em uma consulta, mas é importante que o paciente entenda essas circunstâncias econômico-financeiras para que ele entenda por que muitas vezes a saúde dele não está sendo conduzida da melhor forma possível, por causa de médicos sofrendo pressões, médicos que têm que atender em 5 a 10 minutos para poder ter o seu ganho e ficar escravo de convênios. Por isso que todos os bons médicos hoje em dia fogem de convênio, porque o convênio, infelizmente, é como se você estivesse andando num carro com o freio de mão puxado. Você não consegue exercer a melhor medicina se você fica refém dos convênios. Sim, não que não tenha bons médicos atendendo convênios, tem vários que são guerreiros, bons médicos no SUS e tudo mais, mas nenhum aguenta muito tempo. Nenhum aguenta muito tempo, porque acaba sendo excrucitante, sabe? Acaba sendo muito complicado. Bom, a Elisa falou muito bem sobre os marcadores tumorais, que poucos médicos auxiliam sobre esses exames. Gente, os convênios, eles odeiam autorizar o pedido geral de marcadores tumorais para as pessoas. Convênios dizem que marcadores tumorais, em várias justificativas que eu pego em consultório, de justificativas erradas, né, na minha opinião, para não autorizar, são as seguintes. Dizer que marcador tumoral é só para quem já tem uma suspeita tumoral forte. Gente, e se você poderia pegar no começo? Já peguei vários casos onde pegou-se o tumor no começo por pedir marcadores tumorais para casos mais selecionados. Até em check-up, ok? Doutor, tibolona é hormônio bioidêntico? Você quer falar sobre a tibolona, Alan? Essa é ótima, né? Com certeza a tibolona não é hormônio bioidêntico, tá? A tibolona foi uma molécula que a indústria desenvolveu
para a substituição dos estrogênios conjugados da égua, né, e outros hormônios não bioidênticos, hormônios artificiais, porque eles tiveram aquele susto nos anos 80 e 90 com o aumento dos cânceres ginecológicos associados a essas substâncias que são estranhas ao organismo. Aí vieram com a tibolona. Pessoal, muito melhor que a tibolona é você estar bem modulado de maneira hormonal, com hormônios bioidênticos e estar seguindo bons hábitos de vida com uma boa alimentação e com as correções nutricionais adequadas. Pois é, e quando você usa tibolona, não tem receptor para tibolona no organismo. Então onde é que aquilo vai encaixar? Vai mexer com outros hormônios. A Regiane pergunta, doutor, o uso dos hormônios estradiol, progesterona e testosterona é de uso contínuo ou tem os dias para ser usado? Isso varia muito de um caso para outro, Regiane. Quando passou da menopausa, ou seja, está no climatério mesmo, parou de menstruar, normalmente o uso é contínuo e você vai achar a menor dose possível de bioidênticos que faça bem para a mulher. Mas quando é na fase que está menstruando, varia muito caso a caso como vai usar. Aí tem vários parabéns para nós aqui. Parabéns, Alan, né? Eu agradeço mesmo por estar aqui comigo nessa live. Doutor, faz bem consumir fibras além dos alimentos da Essential? Fibras da Essential? Bom, os produtos da Essential Nutrition eu gosto muito, mas eu não sei quais, né, que você está falando. Fabiana Braz é paciente minha, Alan, dizendo que nós dois somos médicos maravilhosos. Obrigado, Fabiana. Só tentando ajudar. Gente, vocês têm que colocar as dúvidas mais específicas, bem detalhadas, senão a gente não consegue, tá? Responder. A minha experiência é de ginecologistas, a Lázara falando, e mastologistas olharam os exames de sangue apontando insuficiente D3 e os mesmos não indicaram suplementação, o que é um absurdo, né? Se identificou uma carência de D3, por que não suplementa, né? Para que pediu o exame, né, Alan? É lógico, né? A gente sabe hoje em dia que é fundamental você identificar o T3 livre, o T4 livre. Tem muitos médicos que só pedem o TSH. A gente sabe que o TSH tem várias falhas aí na interpretação do TSH. E hoje em dia os médicos estão cada vez mais entendendo, os atualizados pelo menos, que o T4 sozinho não é uma solução boa para boa parte dos pacientes que não conseguem converter perifericamente o T4 no T3 e vão continuar tendo sintomas mesmo tomando T4, vão ficar aumentando a dose do T4 o tempo todo e não vão ter os benefícios porque tem dificuldade da conversão periférica. Então é importante você utilizar o T3 também, além do T4, obviamente. Vale notar para quem está chegando agora que se você quiser saber mais sobre tireoide e esse hormônio T3 e o equilíbrio dos hormônios de tireoide, você pode pesquisar no site do Alan, né, que é o alain.med.br, e no meu, no icaro.med.br, tem mais coisas lá sobre tireoide e T3. A Ângela pergunta, fluoxetina pode ser trocada por florais para quem tem muita ansiedade? Ângela, eu vejo que sim, em muitos casos, cada caso é um caso, junto à meditação, técnicas de respiração, suprir carências, bons hábitos de vida, desintoxicar, ver os hormônios, neurotransmissores, é sempre um conjunto de coisas, né? E a Marley Goretti, ela pergunta onde a gente atende. Marley, o Dr. Alan atende em Santo André, atende o pessoal de São Paulo, portanto, e eu atendo em Brasília, DF. O oncologista que cuidou do meu caso, a Rose, pergunta, falou que hormônio causa câncer. Quanto tempo poderia estar fazendo uso, Rose? É um assunto grande. Eu sugiro você colocar hormônio e câncer, buscar lá no icaro.med.br e no alain.med.br, que você vai tirar suas dúvidas lá. Doutores, a importância do magnésio, fala pra gente. Elisa, é fundamental, o magnésio tem mais de 150 funções no metabolismo e tem texto sobre magnésio lá no icaro.med.br e acredito que no site do Alan também. Você quer comentar um pouco, Alan? O magnésio muitas vezes ele é pouco compreendido pelas pessoas, é pouco entendido, né? E é fundamental até para a saúde do osso você ter a associação do cálcio, magnésio, proteínas e outras substâncias importantes, né? Então é interessante também para controlar a pressão arterial, o magnésio tem a função muito importante, pessoas que têm magnésio baixo no sangue vão ter mais pressão alta, o magnésio também pode ser utilizado como medicamento para quem tem constipação intestinal, como o Micro falou, o magnésio é como se fosse um canivete suíço, tem inúmeras funções e inúmeras ações no organismo, a gente não poderia até gastar muito tempo falando porque esse é um assunto muito extenso, né? Mas tem muita coisa para vocês lerem lá nos sites. E olha, não tenham preguiça, viu? Porque se tiver preguiça é a sua saúde que pode estar em jogo. A Bia, vocês recomendam o uso do 5-HTP? Sim,
para quem precisa aumentar a serotonina, algo que você veja por exames pelo quadro clínico do paciente, né? Tem sempre que bater os exames com o quadro clínico do paciente. Pode ser uma boa. Imunidade, tem textos sobre imunidade lá no meu site e lá no alain.med.br. A Cibele, quem toma vitamina D precisa suplementar a K2 junto? Resposta simples, sim, na maioria das vezes. Os isômeros MK7 e MK4 principalmente. A Sandra pergunta, qual o melhor horário para tomar o probiótico? Eu prefiro que os meus pacientes tomem 1 hora depois do café da manhã ou do almoço, ou à noite antes de dormir, porque são horários de baixa acidez estomacal. O que você prescreve, Alan, nesse sentido? Essa é uma observação muito interessante. Realmente você tem esse problema de uma boa parte dos probióticos que você ingere são destruídos pelo ácido do estômago, né? Então essa observação sua de tomar essa medicação nesses horários aí é realmente bastante pertinente. Eu também recomendo a mesma coisa. Aqui perguntou a Marley Goretti, fala sobre a importância da suplementação do Lugol. Sim, para quem tenha sintomas, exames de carência de iodo, pode ser uma boa. Cloreto de magnésio, já falamos. E o selênio, eu gosto de prescrever o Excelen, tá? Que é a forma orgânica do selênio, para quem precisa, tá? Algum médico no Rio de Janeiro? Dr. Rodrigo Schroeder, Dr. Arthur Lemos, Dr. Gustavo Medeiros. Tem muita gente boa no Rio. Dr. Bruno Cosme, Dr. Vinícius Bretz. Vocês podem olhar lá no icaro.med.br/indicações, tá? Que eu não sei se o Alan botou esse link no site dele, tá? Copiei de você e coloquei lá no site. Copiou e colou? Que bom, que bom. Mais gente sendo indicada para ajudar no Brasil inteiro. Raquel abençoa nossas vidas, que Deus abençoe a vida de vocês todos. Vocês todas. Doutor, minha vitamina E está em 43 e a A está em 1,59. Algum problema para a saúde? Rejane, eu não conheço os parâmetros do laboratório que você está informando, então não sei se está bom ou não, tá? Para neuropatia crônica, quanto de B12? Daniela, eu não posso passar doses. A gente não pode, né, Alan, passar dose para quem não seja paciente, o conselho não permite. Patrícia, tomar ou não vacinas, indicações e contraindicações. Lá no site eu tenho material sobre vacina. Você tem no seu também, Alan? Não, ainda não tem, mas eu devo falar sobre esse assunto em breve. Até um bom assunto. É muito polêmico esse assunto, né, Ícaro? Muito, mas tem coisa lá. Mas com certeza eu vou ter que abordar esse tema em breve. Vai sim. A Monique pergunta se é verdade que o T3 e T4 manipulado não tem o mesmo efeito que outras medicações compradas em farmácia. Monique, isso é mito. Se você procurar boas farmácias que tenham balanças de precisão, bons profissionais, padrão de qualidade, vai ser a mesma coisa ou até melhor. Então, isso aí é um mito que algumas indústrias farmacêuticas passam, principalmente para alguns endocrinologistas e outros médicos, para amedrontar da manipulação, que bem feita é muito boa, tá? Sobre magnésio a gente já falou, sobre tomar o T3 está lá no site, sobre parâmetros de laboratório, vejo lá aí falando que os laboratórios do Brasil estão com parâmetros defasados, é bem verdade, Lívia, bem verdade mesmo, por isso que a gente fala sobre exames complementares nos nossos sites também, tá bom? E a última dúvida, estudos dizem... mesmo mortos, os probióticos ainda possuem efeitos positivos. O que vocês dizem? Depende do efeito que está sendo colocado. A gente teria que ver aqui que efeito que você está falando, Patrícia, para poder saber se é opsonização, ativação do sistema imunológico, por fragmentos dos lactobacilos que seriam estudados pela parte do sistema imunológico de apresentação de antígenos. Teria que ver o que exatamente está sendo falado. Você ouviu alguma coisa dessa, Alan? Olha, eu desconheço trabalhos falando a respeito de probióticos que não estejam vivos, tá? Eu vou até buscar essa informação para saber se realmente procede. Mas, a princípio, os probióticos vão ter um bom efeito apenas se tiverem as bactérias vivas, tá? Agora, se tiver uma informação nova, eu vou buscar para falar para vocês. Então, Alan, despede do pessoal aí. Por favor, eu vou despedir depois também e vamos passar por uma semana abençoada por Deus. Vocês que eu preciso dar assistência para o meu filho aqui. Muito obrigado por vocês terem assistido essa live. Foi um prazer estar falando com o Dr. Ícaro. Um grande prazer e uma honra, tá bom? E um grande abraço, um excelente final de semana. Excelente semana para vocês. É isso aí, gente. Então acessem o alain.med.br e o icaro.med.br
e vocês vão encontrar muito material para vocês poderem se aprofundar mais ainda, tá certo? Em saúde. Compartilhem essa live que com certeza vai ajudar a abrir os olhos e ajudar na saúde de muita gente. Que Deus abençoe vocês. As minhas redes sociais no Instagram são @drIcaroalves, o facebook.com/drIcaroalves, e eu espero que a saúde de vocês possa melhorar cada vez mais e que Deus nos abençoe a todos. Um abraço, obrigado e compartilhem essa live. Até mais.